Bom, então vamos dar início, como se fosse direto. Enfim. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos então à reunião aberta do Executivo da Junta de Freguesia do Lumiar. À semelhança do que acontece todas as últimas segundas-feiras de cada mês, esta reunião é aberta, porque ouvimos as questões que são levantadas pelos nossos fregueses. Qualquer freguês se pode inscrever até às 12 horas do próprio dia, foi o caso de hoje, e então intervir nesta reunião. O modelo como se processa a reunião é que os vários fregueses terão 3 minutos para expor as suas questões e, no final, eu próprio e o resto do Executivo responderão às questões que foram colocadas. Eu, sem mais delongas, vou escorrer-me aqui da lista de inscritos e chamava o nosso primeiro inscrito, que é o Senhor João Mesquita. Confesso que aqui na lista de pessoas que estão na chamada, penso que não consta. O Sr. João Mesquita não está. A nossa próxima inscrita é a Sra. Maria Teresa. Também não vejo aqui na lista de pessoas presentes. Passamos então à terceira pessoa inscrita. Sr. Justino Santos, faz favor. Muito bem. Boa tarde, Senhor Presidente Ricardo Mexia. Esta é a terceira vez que me sinto obrigado a vir a estas reuniões públicas manifestar o meu desagrado pela falta de respostas que o Executivo tem tido relativamente à manutenção da Escola Básica do Lumiar. Um, vou, começar por falar do contrato de delegação de competências assinado a dia 16 de maio de 2023 em Assembleia Plenária da Assembleia Geral de Lisboa, que tem um valor de 1.163.500 euros e que inclui um item, entre os 15 que lá estão, inclui um item que se refere à qualificação do espaço exterior da Escola Básica do Lumiar. Só tive conhecimento desta informação em maio. Na altura, enderecei um e-mail à Junta de Freguesia, como Presidente da Associação de Pais, a questionar o porquê, qual é que era efetivamente a verba que estava atribuída neste contrato de delegação de competências e porque é que ainda estava por realizar. A dia 21 de julho obtive finalmente respostas, que não vou estar aqui a detalhar, senão não conseguia dizer tudo, mas era só desculpas a dizer que não tinham conseguido executar o caderno de encargos e que o orçamento disponível era de 10 mil euros. No relatório de 2019 do LNEC, da avaliação do estado de conservação das escolas do município de Lisboa, no ponto 5.3.2 sobre espaços exteriores, avalia a nossa escola como muito mau. É incompreensível que desde 2019 nenhuma obra de melhoria tenha sido executada na escola, que em 2023 só atribuem 10 mil euros, 0,86% do orçamento deste contrato de delegação de competências, e que em 2025 nada tenha sido feito. Na minha ótica, um péssimo trabalho da Junta de Freguesia do Lumiar e da Câmara Municipal de Lisboa. E dizem que estão a fazer o melhor que conseguem para servir os fregueses do Lumiar. Tenho muitas dúvidas. Importa também esclarecer, e porque não gosto que insinuem que transmite informação errada, e indo um pouco na direção do problema que levou à interdição do pátio interior pela Proteção Civil, eh, importa referir o seguinte: nas várias visitas do Sr. Rodolfo Mesquita e do Engenheiro Lugero à escola para desenho do caderno de encargas deste contrato de delegação de competências, o tema do buraco foi abordado por diversas vezes. Portanto, foi-me dito que só se tiveram conhecimento deste buraco quando a Proteção Civil interditou o local, e isso não é verdade. Também é importante referir que este pátio interior é usado durante as férias pelo AF, para dar o lanche às crianças. Portanto, todos os monitores tinham conhecimento deste buraco. Ah, Só um grande descuido
na monitorização das crianças do JI que estão neste pátio é que pode ter levado a que uma criança tenha ficado presa neste buraco? As perguntas que lhe Seu tempo, faço. Justino. Vou terminar. As perguntas que lhe faço são muito simples. Quando é que o Executivo se deixa de desculpas para começar a trabalhar a resolver os problemas da falta de manutenção da Escola Básica de Lumiar? E quando é que o Núcleo de Educação melhora o serviço que presta? Espero que a sua resposta não se limite a pôr culpas na Câmara Municipal de Lisboa, como é o seu costume. É tanto da sua responsabilidade como minha lutar pela justa alocação de recursos, ou não será, a escola uma prioridade para a Junta de Freguesia? Obrigado, Justino. Vamos passar ao próximo freguês inscrito. É a senhora Gisela Ribeiro. Tem a palavra. 3 minutos, por favor. Olá, muito boa tarde. Eu, de facto, estou aqui hoje como encarregada de educação da Escola Básica do Lumiar e, de facto, além de subscrever o que foi dito aqui pelo Justino Santos, eu venho aqui trazer apenas uma pergunta. O que é que será feito para a escola, em setembro de 2025, abrir com qualidade e para que as crianças estejam seguras? O que é que a Junta vai fazer até lá para que as coisas corram bem, para que as coisas funcionem e para que nós consigamos ter as nossas crianças em segurança, uma vez que efetivamente, e até à data, e tenho a certeza que não é do agrado de ninguém, muito pelo contrário, mas o que é que será feito para que os pais possam deixar os seus filhos em segurança em setembro de 2025? Uma vez que neste momento estão a decorrer ainda atividades letivas, como o CAF e o BAF, mas a verdade é que em setembro vamos ter a escola cheia de crianças, cheia de alunos, e o que é que será feito para que as coisas corram bem e para que nós nos sintamos em segurança com as crianças lá? Portanto, eu trouxe uma questão à qual gostava de sair daqui com resposta, para, enquanto encarregada de educação, me sentir segura para lá deixar o meu filho, mas acima de tudo, para continuarmos aqui a trabalhar em parceria, eu gostava de saber o que é que será feito e quais é que são os planos para conseguirmos ter uma escola em condições, pelo menos em condições para abrir às crianças, para abrir aos alunos. Em condições, sabemos todos que a escola não está, mas o que é que será feito até setembro, portanto, durante o mês de agosto, para que os alunos possam ingressar num ano letivo com o mínimo de condições. Muito obrigada. Obrigado. Passar então à próxima freguesa interveniente, a senhora Karen Peixoto. Faz favor, tem 3 minutos. Olá, boa tarde. Boa tarde, presidente da Junta e demais membros da reunião. Venho também aqui como encarregada de educação da Escola Básica do Lumiar. Tenho filhos na escola desde 2018 e, além de subscrever os temas que o Justino e a Gisela já mencionaram aqui na reunião, eu gostava de falar sobre a qualidade do serviço prestado nos AFs e CAFs da escola. Como eu disse anteriormente, tenho filhos desde 2018, então eu apanhei o período em que o serviço de AFs e CAFs era terceirizado pela junta, não era uma responsabilidade da junta. E, infelizmente, essa mudança, essa retenção do serviço na junta fez cair muito a qualidade do serviço. Hoje nós temos uma gestão completamente desorganizada, temos uma comunicação errática e praticamente esquizofrênica com os encarregados de educação. É um vai e vem de informações, os monitores nunca sabem de nada. Não temos uma coordenação do serviço que nos transmita segurança e tranquilidade. Não existe essa liderança. E nós vemos o serviço se degradar completamente. Já aconteceram casos muito graves de crianças saírem da escola sem autorização dos encarregados de educação. Já houveram crianças nesse ATL de verão que tomaram escaldões porque não foram supervisionados em segurança, que não repassaram protetor solar. A porta da escola esteve aberta dia desses, 10 a 15 minutos, sem nenhuma vigilância, onde as crianças podiam ter saído. Os pais entraram na escola, verificaram que as crianças estavam sem supervisão. Então, assim, não é só uma questão de falta de qualidade das atividades e da gestão, mas também de segurança dos nossos filhos, de falta de cuidado. Eu estou deveras preocupada e, como a Gisele pergunta, o que será feito para o ano letivo que inicia em setembro, para que nós tenhamos tranquilidade que as nossas crianças estão
a ser cuidadas, são zeladas e não estão a correr perigo. Essa história do buraco, que aconteceu agora mais recentemente, é só mais um exemplo de falta de supervisão ou de supervisão mal feita. Porque uma criança não se mete num buraco se há um adulto a supervisionar e estar atento ao que está a se passar no pátio da escola. Então, eu deixo aqui a minha indignação e a minha pergunta: o que que será feito? Sem falar da qualidade das animações de verão, que são pobríssimas, sem nenhuma atividade, sem saídas da escola, e o planeamento foi modificado trocentas vezes, às vezes ao domingo. Não há a menor condição dos pais terem alguma organização e se prepararem e manterem uma rotina tranquila, um fluxo tranquilo. Sem falar da frustração das crianças que acham que num dia vai ter praia, no outro dia não tem, nunca se sabe o que vai Muito acontecer. obrigado, secretário. Realmente, Terminou o seu tempo. obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra à nossa próxima interveniente, a senhora Vanessa Cebolinha. Faz favor, tem a palavra. 3 minutos. Senhora Vanessa? Parece que está aqui na lista. Penso que ela está com dificuldade de acionar o áudio. Espero esperar um minutinho. Já me estão a ouvir, não já? Peço desculpa. Faz favor. Boa tarde a todos. Começo por contextualizar. Sou mãe encarregada de educação de uma aluna da Escola Básica do Lumiar, no Alto da Faia, que frequenta o Jardim de Infância há 2 anos. Começo por reiterar tudo aquilo que já foi dito pelo Justino, pela Gisela e pela Karen. Portanto, tendo em conta tudo aquilo que já foi dito, acrescentar só aqui e reforçar algumas situações que são aquilo que os pais sentem nesta escola, é que há uma brutal falta de cuidado e zelo para com as nossas crianças, ok? Dizer-vos que há cerca de 2 semanas ou 3 reuni juntamente com outros 2 membros da Associação de Pais na Junta de Freguesia sobre estas temáticas, que nos foram dadas garantias que o serviço ia melhorar e reiteradamente e continuadamente, sistematicamente, há problemas que se mantêm. Salientar algumas coisas que têm vindo a acontecer ao longo dos anos, destes 2, onde aquilo que sinto pessoalmente, que vamos na terceira coordenadora, e que o serviço não tem melhorado, ele tem piorado a olhos vistos. Portanto, temos situações de porta aberta, temos situações de crianças que saíram nas férias da Páscoa, foram colocadas dentro de um autocarro para um passeio cujas famílias não tinham conhecimento, crianças que foram entregues em jardins, jardins na rua, na parte da tarde, durante as férias de verão, à avós sem que os pais tenham dado a devida autorização, a porta esteve aberta durante um dia 20 minutos, o meu marido assistiu a isto, entraram pais lá dentro, tiraram as crianças e 2 pessoas disseram que não estava ninguém a tomar conta deles. Temos situações dos meninos escaldados, portanto, há imensas coisas a acontecer, todas elas colocam em risco os nossos filhos. Peço-vos encarecidamente, para além de terem cuidado com aquilo que se está a passar dentro da escola, que nos deem respostas sobre como é que prevêem melhorar estes serviços. Preocupa-me honestamente a fraca formação dos monitores, sendo que percebo que não possam todos ter formação, era importantíssimo que houvesse um coordenador da equipa atento, que fosse uma voz de comando e que conseguisse liderar a equipa em prol dos direitos dos nossos filhos. Dizer-vos também que muitas das comunicações que são feitas na porta da escola sobre situações do dia a dia com as crianças responsabilizam as crianças sobre aquilo que aconteceram, tirando responsabilidade aos monitores que as deviam estar a vigiar e orientar. No fundo, aquilo que se espera é que o tempo que é não letivo e pós-letivo tenha o mínimo de qualidade e o mínimo de segurança. O Dr. Ricardo Mexia, melhor do que ninguém saberá, a propósito da história do buraco e dos escaldões, que para preservar o bem-estar e segurança dos nossos filhos, eles não deveriam estar nem em sítios onde há ratos, nem na praia, expostos ao sol na hora de maior calor. Obrigada. Muito obrigado. Terminamos aqui a lista de inscritos, mas podemos retomar aqueles que, tendo já chamado, não estavam presentes quando da chamada. Portanto, o Sr. João Mesquita, não sei se entretanto se juntou à reunião.
Não vejo. E a senhora Maria Teresa. Boa tarde a todos. Eu não tenho muito mais a acrescentar além do que já foi dito. Sei que já foram faladas das situações das obras, da segurança das crianças no espaço da escola, e destas questões que me preocupam muito, dos AFs e do CAF. Tenho vários e-mails trocados com a Junta e queria só reforçar aqui neste pedido de medidas e do que vai ser feito, que as respostas fossem um bocadinho diferentes daquelas que eu tenho recebido, que vão ser: vamos adotar medidas, vamos fazer. hum, vamos fazer com que estas situações não se repitam, estamos a tomar medidas para que não se repita, mas depois não se vê nada a mudar. E isso preocupa-me muito. Em relação à criança que entrou no buraco, que por acaso até foi o meu filho, eu estou ainda à espera de um e-mail da Junta a explicar-me como é que não houve uma comunicação para cima, como é que isto se passa, e eu vou buscar o meu filho e é como se não tivesse acontecido nada. E desde que, no mês de julho, foram gritantes as situações de falta de zelo, de cuidado com as crianças. Ok? Eu cheguei a ir buscar o meu filho, a ter que o levar para o médico por uma situação em que ele foi picado por uma abelha que estava a entrar em infecção. Ninguém me chamou, ninguém me telefonou. E isto acontece de forma muito recorrente. E quando eu peço respostas, as respostas são: nós vamos fazer, nós vamos comunicar, mas depois não vejo nada a mudar. Eu queria pedir um bocadinho, que chegássemos um bocadinho mais além disso, porque realmente os serviços têm vindo a piorar muito e há uma falta grande de cuidado com as crianças, e preocupa-me muito a falta de segurança, porque o espaço onde a criança entrou, no buraco, é um espaço relativamente pequeno, portanto, houve muita falta de monitorização para ela ter conseguido entrar sem ter sido vista, e isto é muito importante ser referido. O espaço está inseguro, e reparem, eu faço esta comunicação no dia a seguir, vocês têm lá a Proteção Civil e a Delegação de Saúde Pública a interditar o espaço. E isto conseguiu-se de um dia para o outro. O que é que se passa para não ter sido feito antes? Pronto, muito obrigada, era só isto. Obrigado também pela intervenção. Bom, respondendo então às diversas questões, e atendendo a que todas elas têm a ver aqui com uma valência específica, nós temos 14 valências. Vou passar a palavra à nossa vogal da Educação, Joana Barata Lopes, para abordar as questões, porque alguns deles têm alguma especificidade em relação a questões concretas do dia a dia, e outros que têm componente mais estrutural que depois abordar. Faz favor, Joana. Eu deixei de ver a Joana, portanto posso começar eu. Bem, na prática, dizer que, obviamente, estas questões das valências nos nossos apps, dos nossos carros, do limiar jovem, são particularmente importantes para nós, e nós temos, obviamente, todo o interesse em prestar o melhor cuidado às nossas crianças. É, obviamente, um serviço que prestamos também aos pais, que permitem que as crianças estejam, quer ao início, quer ao final do dia, a ocupar os seus tempos livres, e também durante o período das férias terem essa possibilidade. E fazemos, como digo, tendo 14 valências desse género para gerir. E sim, até respondendo àquilo que mencionou a nossa freguesa, eu não vou individualizar as respostas a cada um, porque na prática é apenas o mesmo tema, e, portanto, em relação à mudança que houve da externalização para a internalização, portanto, de facto, tínhamos uma entidade que fazia a gestão, aliás, várias entidades que faziam a gestão de AFs e CAFs, e que nós passámos a gerir de forma direta. Isso, de facto, foi uma opção que fizemos, mas foi ao encontro daquilo que era até uma preocupação em relação a prestar um melhor serviço com melhores recursos. E, efetivamente, tínhamos muitas queixas de várias das valências e, portanto, o processo, inicialmente, eu percebo que possa criar alguma preocupação nos pais, qualquer mudança, naturalmente, acontece, mas, felizmente, a situação, acredito, ultrapassou-se sem problemas de maior, e hoje o volume de queixas nas 14 valências é efetivamente reduzido. Não é que não haja problemas, e nós estaremos para os enfrentar e para os resolver. Em relação à Desculpa, questão Ricardo. concreta Ricardo, da... desculpa. Ah, Fiquei sem bateria. Tive que parar o carro, mas fiquei sem bateria, mas já bom, regressei. Entretanto, força. não sei o que é que disseste, percebi que Não, estavas a basicamente falar. estava a dizer que, respondendo à questão da mudança que tínhamos feito da externalização para a internalização, foi uma opção que assumimos e que permitiu reduzir
um número relevante de queixas que tínhamos anteriormente, dos vários prestadores que faziam essa valência, e que, globalmente, como digo, há queixas, claro que sim, como em qualquer serviço, mas que reduziram em volume de forma relevante em relação ao que tínhamos anteriormente. Portanto, estava apenas a dar essa introdução. Portanto, Sim, sim, obrigada. Boa tarde a todos. Na realidade, nós reunimos na semana a seguir com a Associação de Pais, onde estava, no caso das pessoas que estão aqui presentes, a Gisela, com quem temos reunido para tentar aqui apresentar estas melhorias e que também colocou a questão que aqui colocou e que agradeço. E esteve também a Vanessa. E de facto, essa é uma das questões. Uma das coisas que comentámos foi isso. Ao contrário do que aconteceu nas outras valências, de facto tem havido aqui, enfim, nós até comentámos sobre isso, parece que com a Alta Faia tem sido mais complexo. Nós temos 14 neste momento e de facto, enfim, devemos lá chegar. Aparentemente tem sido mais complicado por variedíssimas razões e não temos tido, tem-se revelado uma melhor opção por várias razões, mas não temos dúvidas de que foi o melhor que fizemos, sobretudo para as crianças. Independentemente disso, essa é toda uma outra conversa que podemos ter. Já agora dizer, e agradeço que tenham vindo à reunião, eu dei essa nota na altura ao Justino e agradecer ao Ricardo também por me permitir responder, que na altura dizia em alguns dos e-mails que viria para a reunião pública, e isso não é uma coisa má, é uma coisa boa. Nós preferimos sempre, e creio que falo por todo o Executivo, falo seguramente pelo Presidente, quando as pessoas vêm para as reuniões públicas, porque quanto mais pudermos esclarecer todos, o Executivo, pelo menos este, agradece. É seguramente melhor do que outras formas de intervenção que não nos permitem responder às questões e que deixam sempre só uma das partes. Eu não sei se o Ricardo quererá depois responder à questão dos CDCs, que estão no limite de competência dele, mas eu acho que há aqui, nós já respondemos a isto também em algumas coisas que foram ditas em reunião, nunca me foi perguntado, e já me ofereci para fazer uma reunião para explicar isto, mas entretanto com algumas coisas que foram escritas nas redes sociais, mas há claramente aqui uma falta de conhecimento, que é natural, sobre a forma como funcionam os contratos de delegação de competências. E já agora, e para mim, permitam-me que diga isto, era muito importante explicar que aquilo que pode eventualmente parecer para outros desculpas ou passa-culpas, as competências existem porque cada um de nós é como. Eu posso querer fazer uma casa, mas eu não sou construtora civil, não é? Portanto, eu não tenho essa competência. Por muito que eu tenha vontade, eu não tenho essa competência. Portanto, quando nós dizemos a competência não é da junta, quer dizer que a junta, por muito que queira construir uma casa, não consegue, ela não tem objetivamente competência para isso. Significa o quê? Que quando há um contrato de delegação de competências é quando nós dizemos quem tem a competência, por exemplo, para arranjar as infiltrações da escola, como, por exemplo, uma coisa que vocês dizem, e nós também já dissemos várias vezes à Câmara, e é verdade, a infiltração na parte. Deve ter ficado sem bateria outra vez. Oh, meu Deus. bom, mas na prática, eu posso abordar já a questão dos CDCs, que é aquela que tem diretamente a ver com a minha questão global da Junta e que depois tem, obviamente, dentro das várias valências. E, de facto, os contratos de relação de competências têm aqui diversas vertentes. Uma tem a ver com aquilo que a Câmara faz em delegar, no nosso caso, a gestão destas valências, e, portanto, tem uma componente de funcionamento e depois tem uma componente de investimento. E essa componente de investimento, que no caso do Lumiar, para este mandato, são 3,6 milhões, portanto, até é mais do que 1 milhão que foi mencionado, portanto, são 3,6 milhões, tem uma vertente que é a intervenção de investimento no espaço público. E o que estava previsto nas várias escolas teve a ver com o sombreamento, teve a ver com algumas preparações que foram feitas. Portanto, essa é uma componente. Portanto, a componente estrutural, como já tivemos a oportunidade de explicar também várias vezes, e aqui não é uma questão de se acudir à água do capote, não é questão. Cada um tem as suas competências. Eu não trato da ordem pública que compete à PSP. A Junta tem as suas competências. Portanto, neste caso concreto, as intervenções estruturais são do dono do equipamento. Neste caso é a Câmara. E, portanto, as questões das infiltrações, as questões estruturais, competem à Câmara. E essas intervenções têm de ser feitas pela Câmara. Em relação à manutenção das escolas, nós temos feito a manutenção inicialmente com recursos próprios, portanto temos uma equipa de profissionais da Junta que têm feito essa manutenção, mas constatamos que face ao volume que temos, que essa capacidade não era a suficiente. E por isso externalizámos
as intervenções nas escolas. Em todas as que temos a nosso estado. E, portanto, esta manutenção que vai ser feita, está a ser feita agora, ainda antes do início do ano letivo, feita em todas, friso, não é apenas nesta que mencionaram, vai permitir que comecemos o ano letivo a zeros e depois ser mais fácil fazer a manutenção regular dos espaços através da nossa equipa. Portanto, estou a falar de reparações de portas, de canalização, de casas de banho, etc., num montante total de cerca de 40 mil euros. E, portanto, essa é a verba que está a ser aplicada na manutenção das escolas. Mas, mais uma vez, esta verba é para as várias valências e não tem a ver com a intervenção estrutural, tem a ver com intervenção de manutenção. E esta é, de facto, aqui a preocupação que nós temos, é de prestar os melhores serviços às nossas crianças. Naturalmente, Opa. ninguém acharia que Já- nós... já- Agora deixa-me só terminar, Joana. ok, era só para saber se já estava aqui. Não passaria pela cabeça de ninguém que nós não tivéssemos a preocupação de prestar o melhor serviço às nossas crianças, até porque sabemos que este é um regime, um serviço que é facultativo, nem todas as crianças frequentam, mas queremos que as que têm interesse nisso o frequentem e que se sintam bem nessas valências. E por isso é que tentamos ter uma oferta diversificada, tentamos ter várias valências. E é aquilo que já foi dito também várias vezes, aliás, atendendo a que estamos a falar com interlocutores da Associação de Pais, que já reuniram muitas vezes, têm contato direto com os serviços, têm acesso a toda a informação. E, portanto, não é novidade para eles, seguramente, e também não será novidade para os fregueses que nos assistem. E, portanto, esta é a nossa preocupação. Se conseguimos chegar a todo lado, não conseguimos, e por isso é que também precisamos que outras entidades cumpram as suas funções. E, portanto, precisamos que isso possa ser resolvido. Há situações que me estão a falar que estão sinalizadas desde 2019, portanto, já há muito, muito tempo, e obviamente não estamos contentes que assim seja, mas nós, infelizmente, também temos outras valências que estão sinalizadas há muito, muito tempo. Dou-vos o exemplo da escola secundária, que está na lista prioritária de intervenções na cidade e que, infelizmente, ainda nem projeto tem. Não é? Portanto, obviamente que nós estamos muito sensíveis à questão da qualidade das instalações e queremos que elas melhorem o mais rapidamente possível. Nós temos, inclusive, obras recentes, muito recentes até, em Telheiras, por exemplo, que dão problemas e que compete naturalmente à Câmara, enquanto dono do equipamento, fazer face a essas necessidades, eventualmente junto do empreiteiro que realizou as obras. De facto, o tempo corrido é mínimo desde a conclusão das obras. E, portanto, sim, estamos empenhados em dar aquilo que são as melhores condições para as crianças. Temos uma preocupação grande em relação a quem são os monitores que são recrutados, que são alvo de formação. Não são seguramente todos eles licenciados na área da educação. Não, eles são monitores, não são educadores. E, portanto, o objetivo aqui é que eles possam dar o melhor apoio, melhor ajuda, para que as crianças possam fruir daquele momento em que se frequentam os apps e os carros. É isso no qual estamos absolutamente alinhados. E acreditem que estou absolutamente solidário com aquilo que são as vossas preocupações, que são também as minhas, e que estamos a desenvolver aquilo que é dentro das nossas competências para o resolver. Talvez às vezes não seja tão rápido como todos gostaríamos. E sim, um dos problemas que temos enfrentado, que não é um problema exclusivo do Lumiar, nem das valências de educação, é encontrar empreiteiros que possam realizar empreitadas de dimensão mais pequena. Não tem sido possível. E, portanto, se tiverem alguma empreiteira que esteja disponível, o caderno de encargos está disponível. Portanto, se tiverem alguma empreiteira que possa realizar esta obra, estou a fazer este apelo não apenas aos que vieram aqui comentar e bem, estou a fazer o apelo a todos os que nos ouvem à distância e, portanto, se tiverem essa possibilidade desse contato, nós temos o caderno de encargos e a verba para o fazer. E, portanto, precisamos que alguém o faça. Portanto, fica este apelo com toda a transparência, sem nenhuma questão em relação a isso. Em relação às questões que foram aqui mencionadas, concretas, ou de problemas de segurança, ou das questões do escaldão, por exemplo, ou das questões do buraco, naturalmente que nós não estamos em todo lado a toda a hora, mas as nossas equipas têm que estar. E, portanto, têm que estar atentas em relação a essa matéria para, evidentemente, evitar que estas situações possam acontecer. E por isso é que, quer os monitores, quer os coordenadores, têm instruções muito claras. E eles, obviamente, também têm essa preocupação. Se há problemas, não digo que não possa ter havido uma situação esporádica, pontual, mas daí a achar que isso é o normal, como pareceram fazer transparecer, não é, de facto, essa a realidade. Eu devolvo a palavra à Joana, não sei se agora para ouvirmos durante mais algum tempo e conseguir concluir o que estava a dizer.
Sim, já percebi que passaste isso e a questão dos CDCs. Já agora importa também dizer que, e creio que foi também um pouco isso que afloraste, as nossas escolas, todas elas, e se quiserem, todos nós, no Executivo, naturalmente é um pouco mais, tal como o Presidente, por razões evidentes, porque é o meu pelouro e o Presidente, porque é o Presidente, sabemos melhor o que é que em cada escola faz falta, e é muito. E em muitas escolas. E no que diz respeito aos pisos e às requalificações dos espaços exteriores, não há nenhuma que não precise. Um, e nós entendemos que quer o JIT, quer o Alta Faia, devia entrar já neste CDC. De facto, não é fácil. Há muito poucas pessoas interessadas em fazer esta obra. Mas nós entendemos que devíamos propor isso à Câmara já neste CDC. É preciso agora que alguém queira fazer essa obra, já o tentámos de várias maneiras. O mais fácil, através dos orçamentos das consultas preliminares ao mercado, vendo quanto é que isso podia custar para captarmos logo empresas interessadas, de várias formas, e não conseguimos. Depois, através de cadernos de encargos, tentativa de ajustes diretos, não há ninguém que tenhamos conseguido, o que significa que vamos ter que fazer, e eventualmente será a tentativa agora com cadernos de encargos já feitos, procurando através de consultas prévias, sabendo que se as empresas que escolhermos consultar, que vai ser uma lotaria, porque vamos na plataforma de contratação pública procurar aquelas cujo objeto corresponda, mas nós não sabemos se elas estarão ou não interessadas. E são assim as regras da contratação pública. E não são de outra maneira. E, portanto, acreditem que nós também queremos que assim seja. E, portanto, dizer-se que nós não temos interesse em que isto aconteça, ou que estamos a desculpar-nos por não termos empreiteiros, eu nem sei como é que é de responder a isso. Eu realmente não sei como é que é, eu realmente não sei como é que é de responder a isto. Mas, Eu gostava de saber se posso responder. Não, porque esta reunião não funciona dessa maneira. Eu E, sei. aliás, o Justino tem a oportunidade, como tem todos os fregueses, de reunir com os lugares do Executivo e comigo, sempre que entenderem. E reúnem muitas vezes. Portanto, esta reunião não é um diálogo, é um Nós não esclarecimento. não reunimos Muito muitas obrigado. vezes. Justino, obrigado pela intervenção. queria Joana, só terminaste. só sobre algumas questões que foram levantadas, todas elas, não há nenhuma que não tenha sido tratada na reunião que tivemos com a Associação de Pais. No entanto, eu gostava de deixar duas notas. Há uma questão que particularmente me incomoda por causa daquilo que tem por trás, que tem que ver com a ideia de que quando vem o e-mail, de facto, quando veio o e-mail relativamente à questão do buraco, e depois é feita uma menção a um engenheiro Lugero, que é de uma empresa privada, que nós contratámos para fazer um orçamento justamente para fazer não é um orçamento, é um caderno de encargos que nos permitisse elaborar agora, enfim, desde logo, meios para lançar uma consulta prévia e, portanto, nada tem que ver sequer com este circuito. Mas, e a indicação que me dão é que, de facto, e não sei se isto é verdade, creio que foi a senhora Dona Maria Teresa que deu esta nota, a indicação que nós temos é que as AOs que retiraram o seu filho do buraco, que a informaram de que ele se tinha colocado no buraco. As AOs também são funcionárias nossas se tiverem sido as de JI, portanto, se isso não aconteceu, eu também peço que me diga, porque essa é a indicação que nós temos. Portanto, eu também eu tenho o seu e-mail e, portanto, entrarei em contato consigo nesse sentido, porque essa é a informação que eu tenho. Que as AOs deram essa nota e o que me está a dizer é que ninguém disse isso. Mas aquilo que nos dizem é que porque é que agimos logo? Porque, de facto, sempre nós temos, não sei se têm presente isto, nós temos com a coordenadora de escola, e não é a educação que tem, é o núcleo de espaço público e infraestruturas, há, com todas as coordenadoras de estabelecimento, uma lista de coisas que representam pequenas reparações, lá está, são competências que nós, com as possibilidades que temos, conseguimos resolver, que vamos fazendo, não para resolver estruturalmente, porque como já sabem, creio que já sabem, aquela específica tem que ver com uma reparação estrutural que não podemos ser nós a fazer, tem que ser a Câmara, e portanto aquilo que vamos fazer, se alguém nos diz aquilo tem que ser reparado de uma determinada maneira para que não volte a acontecer daquela maneira, nós vamos lá para tentar reparar naquele momento como vamos resolver coisas pequenas. Foi exatamente o que eu respondi, quer no e-mail, quer das vezes em que me perguntaram. Ou seja, porque é que nós agimos para, na urgência, corrigir? Porque isso é o que nós temos competência para fazer.
não é de outra maneira. E é o que nós podemos fazer para que as crianças, naquele momento, possam estar tão em segurança quanto possível. Nós também estamos em comunicação com a Câmara constantemente, para que procedam às reparações estruturais que nós não temos condições para fazer. Respondendo àquilo que a Gisela perguntou, que me parece que é talvez o mais importante. Nós, tal como falámos na nossa reunião e de tudo aquilo que aqui falámos, nós alterámos, apesar de tudo, focados nestas férias em algumas coisas que correram menos bem, já alterámos equipas que tínhamos no terreno, nomeadamente do ponto de vista da coordenação, conforme tínhamos falado. Nós não enviámos, e eu dei-lhe nota disso, não enviámos pela Associação de Pais, porque não estão lá, de facto, todos os pais que lá estão não são da AFS e CAFs, mas enviámos na altura 3 e-mails, um específico para a AF, um específico para a CAF e um geral, especificamente a dar nota de algumas alterações. Porquê? Porque as alterações, enfim, eu estava a ouvir aqui algumas coisas que eram ditas, eu percebo, as saídas, algumas que estavam programadas, nós também recebemos e-mails contrários. Imaginem, se nós temos programado uma ida à praia, alguns pais acham que já não devemos fazer porque vai estar muito calor e não estava, supostamente não ia estar esse calor todo. Eu recebi a semana passada um e-mail de um pai que estava, enfim, aborrecido porque se tinha cancelado uma ida à praia e que achava que por estar calor é que tinha que se ir à praia. Bom, isto, entramos aqui numa diversidade de opiniões, que, como imaginarão, não podemos agradar a todos. Ainda assim, o que nós, esta é, como também tínhamos explicado, nós tomámos um conjunto de medidas para, de alguma maneira, mudar o que não estava a correr bem, especificamente nestas férias, mas aquilo que pretendemos é, como também falámos, que no que diz respeito às equipas, que isso seja perene para o próximo ano. No que diz respeito às condições de segurança, nós, naquilo que não nos diz respeito a nós, estamos também junto da Câmara a acompanhar. No que diz respeito às intervenções que estão a nosso cargo, nós estamos a fazer todos os possíveis junto das empresas para que elas possam atuar. E é isso que faremos. Se entendemos que alguma coisa não está em condições, e junto da Câmara, daremos informação e nota disso. Obrigado, Joana. Obrigado pelos esclarecimentos e naturalmente, pelo que percebi, há outras adicionais e, portanto, na sequência disso mesmo, fica desde já a disponibilidade para reunirmos até. Amanhã não poderá ser, que é dia de Assembleia Municipal, peço desculpa, mas na quarta-feira, ao final da tarde, às 19 horas, se a Associação de Pais entender concordar com a reunião, onde poderemos esclarecer as diversas questões e, ou, eventualmente, poderem depois também veicular para os restantes pais as eventuais dúvidas que ainda subsistem. Portanto, muito obrigado a todos e reforço, acho positivo que tenham vindo à Assembleia, perdão, à reunião aberta, porque é a maneira de podermos todos ser transparentes e claros sobre o que se pensa. O juízo de, como digo, poderem também reunir connosco sempre que assim entendam. Adicionalmente, reforço que estas reuniões abertas são disponíveis para qualquer freguês poder participar. Elas decorrem todas as últimas segundas-feiras de cada mês. E vocês podem inscrever-se até às 12 horas do próprio dia da reunião. Adicionalmente, têm também a oportunidade de participar na Assembleia de Freguesia, que é trimestral e que também tem essa possibilidade de ouvir os fregueses se queiram inscrever. Portanto, tem essa possibilidade. Além de, como já mencionei, qualquer membro do Executivo tem disponibilidade para reunir e, portanto, em função do tema que for, assim deverá ser com um vogal completo que terá lugar a reunião. Não sei se alguns dos outros membros do Executivo têm alguma informação adicional a partilhar. Não havendo, e aproveitando que é tipicamente um mês de férias para muitos dos portugueses, desejar a todos umas boas férias e um bom regresso depois às aulas e ao trabalho no início no fim do verão, e que, tomando ainda o tema principal da reunião de hoje, naturalmente estamos empenhados para que o ano letivo possa começar nas melhores condições possíveis para todas as crianças que frequentam as nossas escolas e que frequentam as nossas diversas valências. A reunião de hoje não foi transmitida em direto, se calhar não mencionei isso logo no início, por uma questão de um problema técnico, mas ela vai ser carregada nas nossas plataformas de seguida. Portanto, ela está a ser gravada e, portanto, vai ser carregada
nas plataformas de seguir. Muito obrigado a todos, um resto de uma boa tarde, uma boa semana e, se for o caso, boas férias. Tudo bom.